bandit. Oi, minhas lindonas, tudo bem com vocês? Gente, o vídeo de hoje é simplesmente top, viu? Foi um vídeo que me deu muito trabalho pra gravar, pra editar, mas o resultado final ficou simplesmente espetacular. Eu tô muito apaixonada. Hoje eu vim trazer pra vocês a resenha desta super paleta, que é o lançamento da Urban Decay. Eu tentei correr pra trazer em primeira mão esse vídeo pra vocês. Essa paleta se chama Naked Heat. Ela foi lançada há pouco tempo lá na gringa e eu já enlouqueci quando ela saiu por lá e eu já adquiri a minha. E o vídeo de hoje é completamente diferente de tudo que eu trouxe aqui no canal. Hoje eu trouxe pra vocês a resenha dessa paleta em vídeo e mais 3, isso mesmo gente, 3 opções de maquiagem pra vocês arrasarem com ela. Eu trouxe uma maquiagem pra festas durante o dia, uma outra maquiagem que é pra de noite, porém muito fácil, sem delineado, e uma terceira opção de maquiagem, que é essa daqui que eu tô usando na introdução pra vocês, que já é uma maquiagem pra você chegar chegando, lacrando com tudo. Eu espero muito mesmo que vocês curtam todas as dicas do vídeo de hoje, que eu preparei com muito carinho pra vocês. Já deixa aquele like pra mim, pra compensar todo o trabalho que eu tive pra preparar esse conteúdo hoje aqui com vocês. Se inscreva aqui no canal se você é nova por aqui e bora conferir o vídeo de hoje. Bom, lindonas, recadinho antes de começar o vídeo. Com certeza vocês vão me perguntar aonde que eu consegui comprar essa paleta, porque ela ainda não está sendo vendida na Sephora, em lojas brasileiras. Ela é uma paleta que foi recém-lançada lá na gringa e eu comprei a minha com a Lulux Boot lá no Instagram, que é uma lojinha do Instagram que eu compro já tem anos. Sempre que vocês me perguntam aonde eu compro os meus produtos importados, gente, é sempre por lá. Então a dica tá dada, eu vou deixar o contato aqui no box de informações pra vocês. Confira o vídeo até o final, as 3 opções que eu preparei pra vocês e bora lá! Minhas lindonas, a paleta vem dentro dessa caixinha super bonita. O valor dela em dólar é 54 dólares. O valor em real vai depender de como o dólar tá no dia, então dá uma consultada lá com a Lulux no contato que eu deixei aqui abaixo pra vocês no box do vídeo. A paleta, na minha opinião, de todas as Nakeds, é a que tem a embalagem mais bonita, gente. Sério, essa embalagem é simplesmente maravilhosa, super resistente. Vem 12 tons de sombras, um pincel duplo e um mega espelho, gente. As cores são intercaladas entre cores opacas e cintilantes. São todas nesse tom assim, nessa pegada mais quente, que eu tô super viciada. É uma tonalidade que tá bem em alta. A pigmentação delas são simplesmente assim, incríveis. Como eu tô mostrando aí pra vocês, as sombras estão sendo aplicadas no meu braço sem primer, gente. Elas têm uma ótima pigmentação, fixação e durabilidade. Algumas sombras esfarelam, normalmente são as sombras mais cintilantes, tá? E as que esfarelam mais, as outras esfarelam menos. Mas tem um post lá no blog bem detalhadinho, não deixe de conferir. O link tá aqui abaixo no box do vídeo. Vamos começar a primeira maquiagem usando esse tom de marrom mais claro. E com um pincel bem fofão, a gente vai esfumar ela no nosso côncavo. Essa é a nossa sombra de transição, então ela tem que ser super bem esfumada e ficar com um tom mais claro. Ela vai servir de base para dar uma transição bonita para os próximos tons que a gente vai usar. Agora com o pincel menorzinho de esfumar, eu vou usar esse segundo tom de marrom e a gente vai concentrar ele bem no ossinho mesmo, bem aonde você sentiu o seu côncavo. E você esfuma bem para não criar divisão com aquele primeiro tom de marrom que a gente aplicou, tá? Então esfuma bem para não criar divisão, mas deixa ele concentrado naquela parte do ossinho. Agora a gente vai passar para essa sombra linda, gente, sério, das cintilantes é a minha favorita, que é um tom assim de cobre, meio rose gold, e com um pincel úmido eu tô aplicando ela na minha pálpebra móvel. Eu tô usando o pincel úmido para ela ficar ainda mais intensa, tá? E somente na pálpebra móvel que a gente vai aplicar essa cor. Agora eu venho com o meu lápis preto e aplico ele na minha linha d'água e rente aos meus cílios inferiores
para criar um olhar ainda mais marcante. Se você preferir, você pode aplicar um lápis marrom, um lápis bege ou até mesmo deixar sem nada nessa região. Eu gosto sempre de esfumar o lápis para poder dar um acabamento mais bonito. E em seguida eu venho com esse tom que seria um roxinho da paleta. Um roxinho não, seria um vinho, né, gente? E eu vou esfumar ele rente aos meus cílios inferiores para poder selar e dar acabamento aonde a gente aplicou o lápis. E ficou simplesmente lindo, gente. Eu amei o degradê de cor. Muitas camadas de máscara de cílios nos cílios superiores e inferiores. Eu optei, é claro, por colocar uns cílios postiços bem pá, bem bafônico. Mas se você preferir, gente, não colocar os cílios, é só caprichar na máscara, tá? E esses cílios que eu tô usando são do AliExpress, gente, que vocês sabem que eu amo os cílios de lá. E olha o efeito que ele dá na maquiagem. E agora, gente, a pele que dá todo um tchan na maquiagem. A maquiagem se transforma quando a gente faz a pele, né? E como a gente trabalhou uns tons de sombra mais fortes, eu preferi começar pelos olhos. Para nossa segunda opção, eu já comecei com a pele preparada, porque é uma opção de maquiagem mais suave. E eu comecei iluminando rente as minhas sobrancelhas com aquela sombra clarinha mais cintilante. Agora a gente vai partir para o primeiro tom de marrom mais clarinho. E a gente vai esfumar ele de uma forma mais amendoada, mais redondinha nos olhos, tá? E eu vou esfumar ele por todo o meu côncavo e também vou concentrar um pouquinho no cantinho externo da pálpebra móvel. Agora eu vou vir com essa sombra, gente. O que é essa sombra? Ela é simplesmente maravilhosa. É um tom de rose gold lindo. E para deixar ela ainda mais cintilante, eu apliquei um pouquinho daquela mais clarinha por cima, para deixar os olhos bem iluminados. Voltei com o pincel de esfumar só para dar um acabamento ali. E agora, gente, com aquela sombra também mais clarinha, eu vou dar um toque de luz no meu cantinho interno. Quando eu trabalho cores mais claras, eu gosto de deixar bem iluminado o olhar. Vou misturar esses dois tons de marrom e vou esfumar ele rente aos meus cílios inferiores, porque hoje a gente não vai aplicar lápis preto. Então, para deixar um efeito bonito ali, eu esfumei esses dois tons. E agora eu venho com esse lápis bege para abrir o olhar. Venho com muitas camadas de máscara de cílios nos superiores e inferiores, mas, é claro, uns cílios postiços, porém dessa vez mais suave. E agora, gente, a maquiagem já tá pronta. O batom fechou ela com chave de ouro. Ficou uma maquiagem suave, porém muito bonita pro dia. Bom, gente, eu já comecei com as sobrancelhas corrigidas e com uma base de sombras. E com aquele primeiro tom de marrom mais clarinho, a gente vai esfumar ele por todo o nosso côncavo para criar uma sombra de transição e também uma base para as próximas cores, tá? Esfuma bem essa cor. Agora eu vou vir com esse tom que seria um tom de telha, um tom mais quente, e vou concentrar ele na parte externa dos meus olhos, na minha pálpebra móvel, e também na parte interna, aqui bem no cantinho dos olhos, tá? Então aplica aí, gente, dando uma esfumadinha nas bordinhas, mas depois em seguida eu venho com aquele pincel fofão para dar acabamento. Agora, pra gente começar a criar a transição de cores, eu venho com esse tom mais fechado, que seria quase que um vinho. E vou concentrar ele também no cantinho externo e no cantinho interno. Então, a gente vai criar aí um degradê de cores bem bonito, puxando pro quente, tá, gente? Que é a técnica de pálpebra luz. Sempre esfumando pra não criar divisões. Agora eu venho com a sombra mais escura da paleta e vou concentrar ela também no cantinho externo e interno, porém só um toquinho de escuro, tá, gente? Não vou colocar tanto dessa sombra aí nesse olho, não. Agora eu vou vir com aquele rose gold lindo, com aquela sombra que é uma das minhas favoritas da paleta. E eu vou aplicando ele no centro da minha pálpebra, dando batidinhas nas beiradinhas pra não criar divisão com as outras cores, tá? E aí a gente começa já a criar a nossa pálpebra luz. Agora eu vou dar mais uma esfumadinha nas bordinhas para não deixar nenhuma divisão. Vou fazer um delineado gatinho bem puxado, nem tão grosso, nem tão fino. Se você preferir, gente, essa técnica também fica bonita sem delineado, tá? Agora eu vou aplicar o lápis preto também na parte inferior, porém eu não vou aplicar na linha d'água, somente rente aos cílios inferiores, tá? Dando uma leve borradinha. Em seguida eu venho com aquele pincel lápis para esfumar e dar acabamento.
E aí, em seguida, eu vou vir com essa sombra, gente, que é uma sombra mais quente, né, telha. E vou esfumar ela também para selar e dar acabamento ali naquele lápis para criar um esfumado bonito também na parte inferior. Muitas camadas de máscara de cílios nos superiores e inferiores e, é claro, cílios postiços. E claro, gente, a pele, né, que é o que faz toda a diferença na maquiagem. Como é uma maquiagem que a gente também trabalhou tons mais fortes, eu preferi começar pelos olhos. Então é isso, minhas lindonas, essas foram as 3 opções de maquiagens que eu preparei no vídeo de hoje pra vocês. Eu espero muito mesmo que vocês tenham curtido, que vocês tenham aproveitado todas as dicas, que vocês também tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre essa paleta maravilhosa. Infelizmente ela ainda não chegou no Brasil, eu acredito que ela deve chegar por aí daqui uns meses, mas pra quem já gostou e quiser adquirir, eu vou deixar aqui o contato da lojinha do Instagram, que é a Luluxboot, onde eu comprei essa paletinha pra vocês, tá bom? E pra quem quiser saber a lista de produtos usados que eu usei, também na preparação de pele, cores de batom, tudo que eu usei, gente, vai estar aqui, ó, listadinho no box de informações do vídeo, tá bom? E eu também vou deixar pra vocês lá no blog uma resenha completa com mais fotos dessa paleta e swatch de todas as cores. Não deixem de ir lá pra conferir. Um super beijo, minhas lindonas, fiquem com Deus e até os próximos vídeos.